Uma queda pode ser perigosa em qualquer fase da vida, né? Qualquer idade. No caso de pessoas com mais idade, uma queda no banheiro, no quarto, na rua, preocupa demais e ainda mais. Por quê? Pode trazer complicações para a saúde e dificultar a independência dessa pessoa. Daniele Fonseca está junto com o médico geriatra. Vai explicar para a gente como evitar essas quedas e também como é a reabilitação em caso de acidente. Daniele. Apresento ele para vocês já. Clarice, eu estou ao vivo aqui numa sala de reabilitação que funciona dentro de um hospital de transição. O que é isso? É uma unidade de saúde para onde o idoso ou qualquer pessoa que precise desse serviço vai, depois que passa por uma cirurgia, por exemplo, num hospital, e depois vem para aqui para fazer a reabilitação física. Nós temos vários equipamentos que daqui a pouco a gente mostra como é que eles funcionam, e o médico geriatra que está com a gente é Dr. Daniel Gomes. A especialidade dele, pessoal, é justamente a que cuida dos idosos. Doutor, o que pode causar, principalmente, a queda de um idoso dentro de casa, que o senhor disse que é o local onde mais acontecem os acidentes, né? Bom dia. Isso, Daniele. As quedas ocorrem principalmente no domicílio do idoso. É um tapete que está ali mal posicionado, um móvel que foi colocado de forma inapropriada, é a falta de apoio num corredor longo, falta de barras de apoio no banheiro. Então, tudo isso, o uso de medicamentos inapropriados no idoso, é o idoso que se levanta rápido da cama no meio da madrugada para ir ao banheiro urinar, não tem uma iluminação adequada, ele acaba caindo nesse percurso. Então, são vários perigos que podem existir no ambiente, no domicílio do idoso, que podem propiciar a queda. Doutor, se isso acontece, quem está junto, um filho, um parente, um cuidador, o que deve fazer? O que é que deve identificar naquele idoso? Primeiro, é importante saber se o idoso perdeu a consciência, se ele está acordado, lúcido. Identificar se o idoso tem dor. Então, uma dor no quadril, por exemplo, pode sinalizar uma fratura de fêmur, uma dor, um encurtamento da perna, uma rotação da perna pode sugerir, por exemplo, que aquele idoso teve uma fratura do quadril. A gente tem, inclusive, um vídeo que Dona Elvira, né, os parentes e os familiares dela mandaram para a gente. Dona Elvira, ela quebrou, né, o fêmur, e aí a gente tem as imagens dela dentro de casa, onde foi feita justamente essa adaptação para que ela pudesse voltar a usar os espaços da casa dela. Doutor, quando acontece a quebra do fêmur? Primeiro, as pessoas dizem assim, não foi a queda que causou a quebra do fêmur, e sim o contrário, a pessoa quebrou o fêmur e por isso caiu. Explica aí essa relação. Podem acontecer as duas situações. Uma é o idoso que fraturou o fêmur e por conta da fratura, por ter quebrado o fêmur, ele caiu ao chão. Ou a segunda situação, que é a mais comum, é um idoso que cai ao chão, cai da própria altura e por conta dessa queda ele acaba tendo a fratura do fêmur. Qual foi o caso de Dona Elvira, que a gente está acompanhando aí o vídeo dela? Ela caiu, ela tropeçou dentro de casa, perdeu o equilíbrio, tropeçou e aí ela fraturou o fêmur. Como é o tratamento para quem passa por isso? Na grande maioria das vezes, a fratura de fêmur ela tem que ser tratada de forma cirúrgica. É uma cirurgia para corrigir a fratura do fêmur, salvo raras exceções. E essa cirurgia, Daniela, é importante que seja feita o quanto antes, nas primeiras 48 horas, porque isso traz muito melhores resultados. Após a cirurgia, após aqueles dias ali de internamento no hospital, o idoso, idealmente, ele deve passar por um processo de reabilitação, uma reabilitação intensiva nas primeiras semanas, com uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, um time completo. Vamos então mostrar um pouco aqui dessa sala, doutor? O que é que tem, que vocês usam para isso? Aqui nessa sala de reabilitação nós temos diversos aparelhos que vão facilitar com que o idoso vá sendo reabilitado, vá ganhando confiança em voltar a andar. Isso porque a gente sabe que muitos idosos que caem e quebram o fêmur, eles passam a ter medo excessivo de voltar a cair novamente e de andar. Então, aqui nesse circuito aqui, que a gente chama de circuito de barras paralelas, a equipe da fisioterapia faz um trabalho para retomar a confiança no idoso, retomar o equilíbrio, tá? E a força para que ele vá voltando a sua vida independente. Doutor, não é raro a gente escutar, fulaninho, pai de algum amigo, de algum colega, um avô, quebrou o fêmur e, por causa de várias complicações, acaba morrendo. Isso é comum, doutor, e o que fazer para evitar? Olha, é comum demais. A gente costuma dizer que fratura de fêmur pode ser uma catástrofe
na vida do idoso. A cada 10 idosos que caem e fraturam o fêmur, 3 vão morrer no primeiro ano após a fratura. Isso é um número impressionante. Se não tiver o devido cuidado. Se não tiver o devido cuidado, o devido tratamento, a cirurgia, a reabilitação adequada. E não é só morte, a gente tem que falar também da perda da independência. Muitos idosos que fraturam o fêmur acabam se tornando dependentes dos familiares, de cuidadores. 8 em cada 10 idosos que fraturam o fêmur após um ano, eles ainda precisam do uso de algum dispositivo, como bengala, andador. Então, muitos acabam não retomando a sua vida como era antes, principalmente aqueles que não são submetidos a um tratamento e uma reabilitação adequada. Doutor, muito obrigada pelos alertas, pela participação aqui no Bom Dia Pernambuco de hoje. A gente volta contigo aí no estúdio, Clarissa.